Seja bem-vindo a mais um CRA-RJ Entrevista. E hoje eu estou aqui com o administrador Wagner Siqueira, que é presidente do CRA-RJ, e com o agora administrador Levenciano, que acabou de se registrar aqui com a gente, mas já tem uma vasta experiência em gestão esportiva, que ele vai comentar aqui com a gente, além de ser sócio fundador da Ciane Martins Advogados Associados e da Dolphin Consultoria, professor de Direito, ex-professor de Direito de Navegação e de Direito Internacional Público da UERJ. Enfim, ele tem muita coisa bem bacana para falar aqui com a gente. Mas, primeiramente, seja muito bem-vindo ao CRA-RJ, a Casa do Administrador. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando desse momento, desse espaço. Muito feliz de estar registrado como administrador, formalizar uma atividade tão importante para o nosso país, para o desenvolvimento do nosso país. E a alegria total de estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Muito obrigado. Wagner, nosso presidente, é o primeiro CRA-RJ entrevista que ele participa nesse ano, nessa sua nova gestão, e já recebendo um vascaíno, Wagner. Olha a felicidade. Veja que tem que ter preferência, né? Leve, eu fico me perguntando como é que você conseguiu compatibilizar o interesse de conceitos de aplicação em gestão quando você é um grande especialista em direito marítimo, né? Em crises. Como é que foi isso? Como é que você descobriu essas duas competências? Bom, na verdade, eu cursei a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, fui trabalhar a bordo, né, e equiparado, né, ao curso de administrador, e você está ali administrando a salvatagem, os perigos de bordo, a segurança da navegação, né, a segurança das pessoas de bordo. E depois fui convidado a trabalhar na época, a minha empresa era a Petrobras, a antiga Fronap, a Frota Nacional de Petroleiros. Eu fui trabalhar em terra, exatamente na gerência de produtos escuros, onde a gente operava navios e terminais. E enquanto participava da construção daqueles processos todos necessários ali ao bom andamento das atividades na qual a Petrobras estava envolvida, relacionada ao transporte marítimo e operação portuária, eu me vi precisando de um apoio jurídico, porque existiam certos conflitos que, infelizmente, não se conseguia ir à frente sem esse conhecimento. E fui buscar esse conhecimento jurídico posteriormente, na verdade, para complementar aquela atividade e construir nos serviços que nós oferecemos ao mercado exatamente a construção de processos administrativos que contemplavam a possibilidade de redução de conflitos na área, que era um vácuo que eu sentia. A distância entre quando acontecia o problema e quando esse problema chegava na mesa do advogado era muito grande, existia um vácuo. E esse vácuo eu tentei preencher no sentido de fornecer elementos para os administradores terem uma capacidade argumentativa melhor para poder distribuir um pouco de maneira mais eficaz os riscos da atividade, né, os problemas que a atividade, qualquer atividade, causa na sua gestão operacional. Então, eu acho que juntar uma coisa com a outra. Essa experiência não acabava sendo preventiva? Exatamente, né? O que a gente construiu... Caía na mesa do advogado a crise em si, né? Exatamente. A gente chegou à conclusão que, na verdade, muito pouco ia para a mesa do advogado em termos de contencioso. Tudo era resolvido ali muito comercialmente. Só que esse comercialmente ele precisava de um pouco mais de técnica para ser resolvido com mais qualidade, mais aproveitamento e melhores resultados para a empresa a qual eu trabalhava. E foi isso que a gente construiu. A gente construiu técnicas de procedimento, técnicas onde a gente construiu processos onde você estabelecia ali uma gestão preventiva usando conceitos jurídicos e usando ferramentas de administração. Quer dizer, isso não foi só para a Fronap, nem só para a Petrobras, portanto. Não, você acabou estendendo essa experiência. Eu acabei, comecei a vender esse tipo de técnica, né, para o mercado. Treinei quase 300 empresas no Brasil, né, treinei a Vale 27 vezes, treinei a Petróleo Ipiranga, treinei a Braskem, treinei Mineração Rio do Norte, Aracruz, Samarco, MBR, muitas empresas, Adubos Trevo, Copene, Copesul, então várias empresas Alcoa, Alumar, né? Assim, incontáveis. A própria Petrobras, voltei. Quer dizer, era um processo de gestão de crise, em verdade. Exatamente. A gente construiu exatamente uma
uma técnica de pequenas crises, né, e as grandes crises também, porque eu acabei vivenciando na minha vida como advogado e acabei me especializando nisso e fui o único brasileiro convidado a dar aula na Universidade de Southampton, no Reino Unido, sobre como gerir uma crise de acidente. Né, um acidente ambiental, por exemplo. Eu tive, por exemplo, acidentes onde eu tive que gerenciar 838 pessoas numa crise, onde nós tivemos que lidar com 11 mil reclamações, 6 mil processos. Né? Então, era a cidade contra o cliente. Então, nós íamos ali para organizar a casa, a assessoria de imprensa, a comunicação, toda a gestão de comunicação, toda a gestão de lidar com as demandas, de lidar com as reclamações, de lidar com as pessoas que tinham sido vítimas da poluição de uma maneira segura, de uma maneira responsável, também coibindo os abusos, que é muito comum quando acontece uma poluição, você ter uma série de pessoas que se aproveitam daquela situação para se colocarem como vítimas quando não são, e o que prejudica a verdadeira vítima do acidente. Então, a gente ia ali para organizar a casa, né? Fazer com que organizar a limpeza ambiental com os cientistas. Continuo fazendo e já trabalhei em mais de 20 grandes acidentes aqui no país. Certamente, acontecendo um grande acidente, a gente está preparado para gerir a crise em nome dos clientes que a gente representa. Antes que a Érica faça mais outra pergunta, eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer que o porta-aviões São Paulo, que está navegando aí perdido, é um potencial cliente seu a qualquer momento? Já foi, né? Mas a gente largou à medida que ele voltou. Ele foi nosso cliente. Né? O turco que comprou, que comprou o navio foi. Não aceitaram. Foi. Só que aí a gente recomendou que esse navio não podia voltar para o Brasil de maneira nenhuma. Como ele não aceitou a nossa recomendação, nós abandonamos não, né? Nós largamos a causa no entendimento de que não estava sendo cumprido aquilo que a gente entendia que era o adequado. Né? E a gente jamais colocaria em risco a nossa costa, o nosso litoral. Né? Conversamos com a Marinha e tudo, a gente tem um relacionamento muito bom com a Marinha, eu sou condecorado como amigo da Marinha, então tenho assim, uma relação muito boa com essa força, né? Até porque fui formado por ela, tenho orgulho de ter sido formado por ela também. E a gente administrou essa situação. Essa foi uma das... Eu estou perguntando uma questão que eu estava fazendo. Mas matar curiosidade, né? Mas é muito difícil. Tem um problema marítimo hoje no país de alguma repercussão que o nosso escritório não esteja envolvido. O nosso escritório é top ranqueado pela Chambers de Londres como... o escritório número 1 no país na atividade, junto com outro escritório, só 2 têm esse ranqueamento, né? E só 3 advogados têm esse ranqueamento, eu sou um desses 3 também, no Brasil inteiro. Então, a gente normalmente é procurado para essas grandes causas marítimas, é algo que é bastante comum na nossa atividade. Excelente. Bom, já falamos então, já falamos do direito marítimo, agora vamos falar da gestão esportiva, né? Você que está nos assistindo e ainda não sabe, em 2022 o Levenciano recebeu da UEFA o certificado de gestão de futebol lá na Suíça. Ele é o segundo brasileiro a conseguir esse certificado. A gente já ouve falar o tempo inteiro sobre essa questão da profissionalização da gestão de futebol. Profissionalização. Mas muito se fala e pouco se faz. E você foi lá e fez. Como é que foi isso para você? O que você traz para o Brasil? Foi uma experiência extraordinária, Érica, porque você fica, em primeiro lugar, conectado com as tendências mundiais do futebol, especialmente, do esporte como um todo, mas especialmente do futebol. Né? A Europa hoje, em termos de organização, ela está realmente muito bem estruturada, né? Você vê uma Champions League, por exemplo, é uma competição que chama a atenção do mundo inteiro, é muito bem organizada, apesar do atraso na última final que teve, né? Que até foi debatido lá quando a gente estava lá, as razões pelo que aquilo aconteceu. Mas, assim, é muito bacana você ver quais são as tendências mundiais, né, ver a importância que a organização do futebol está dando para a responsabilidade social corporativa, que é algo que o futebol pode efetivamente ser uma ferramenta de inspiração da sociedade, de construção de uma sociedade melhor, em função do impacto que ele tem nas pessoas, do impacto que ele tem em função da paixão que ele provoca em todo mundo.
Então isso é uma tendência mundial. Foi muito bacana ver também como o futebol feminino está sendo desenvolvido, né? Que, por incrível que pareça, não sei se você sabe disso, mas a primeira partida de futebol foi uma partida de futebol feminina, em 1881, Eu não sabia. entre Escócia e Inglaterra. E depois, em 1921, o futebol feminino foi banido e ficou proibido de ser praticado. Então, e existiam 150 clubes de futebol na Inglaterra nessa época que ele foi banido na Inglaterra. Então é bom você ver também todo esse movimento que está tendo com o futebol feminino, né? Porque isso é uma questão de inclusão também da mulher nesse esporte, né? Que ficou afastada por um tempo, por uma série de preconceitos. Então essa é uma tendência mundial também, né? As Copas do Mundo femininas estão se desenvolvendo. E esse ano tem, né? E a gente vê, assim, da parte da técnica da gestão, a gente vê a importância que eles dão para a gestão estratégica. Né? Aqui no Brasil, a gente vê uma gestão operacional, até uma gestão financeira sendo relativamente bem praticada em alguns clubes, uma gestão operacional muito reativa ainda, pouco construtivista, e lá a gente vê a importância que eles dão para a gestão estratégica. Todo mundo, todos os clubes praticamente, todas as federações europeias, elas se preocupam em fazer um planejamento estratégico para os seus próximos 3 a 5 anos. Ou seja, de cada 3 a 5 anos tem um planejamento estratégico. Então, as grandes mudanças de grandes seleções, por exemplo, como da Bélgica, né, que chegou ao top 1 do ranking da FIFA, né, depois de estar lá em 60º lugar, foi produto de um planejamento estratégico. Então a gente tem, nesse curso, a gente tem a oportunidade de aprender o quanto que um planejamento estratégico pode fazer a médio prazo em favor de uma instituição esportiva. E eu estou tentando trazer isso para cá, né? Tentando compartilhar com os entes esportivos, né? Fui convidado pela Confederação Brasileira de Futebol também a participar do curso deles, né? Tenho construído uma ideia de que é mais do que gestão de futebol. Na verdade, a gente tem que falar de gestão de clube de futebol, porque quando você fala de gestão de futebol, você está departamentalizando simplesmente para o futebol, que, claro, é o carro-chefe, é a coisa mais importante, mas em torno daquele futebol existe uma instituição. E essa instituição ela tem que ter um propósito, ela tem que ter valores, ela tem que ter uma visão, ela tem que ter uma missão, ela tem que ter a construção de uma identidade organizacional. E através dessa construção, planejar-se estrategicamente para aquilo que ela quer realizar, que é seu propósito. Então, eu acho que isso está faltando ao futebol brasileiro e, quem sabe, a gente aqui no Conselho Regional consiga, de alguma maneira, construir e, de alguma maneira, a gente contribuir, colaborar para que a gente possa efetivamente ter o desenvolvimento do esporte, não só do futebol, mas do esporte no Brasil, que o Brasil tem essa vocação esportiva, para que a gente possa melhorar a nossa sociedade, para que a gente possa inspirar mais as pessoas, né? Porque esporte é saúde, esporte é uma alternativa para as comunidades, para as pessoas mais carentes também saírem do controle das drogas, né? Esporte é geração de renda, esporte é geração de emprego, esporte é geração de riqueza. Então, esporte pode efetivamente, se bem trabalhado, um projeto bem construído, realmente fazer com que isso tenha um impacto muito positivo na sociedade, e eu acredito muito nisso. O Brasil produz uma quantidade enorme, historicamente, de grandes jogadores de futebol. É uma verdadeira usina, né? Mas a gente perdeu muito na gestão em relação... Né? Eu me lembro que os grandes técnicos eram os bons técnicos brasileiros que inventaram os grandes gestores do campo. A gente perdeu isso. Por quê? Porque a gente perdeu essa perspectiva. Poxa, Wagner, a gente perdeu em todos os aspectos hoje. Eu acho que a gente foi, infelizmente, se você olhar pela transparência internacional, o Brasil é um dos países que é dos mais corruptos do mundo, né? Então a corrupção, ela acontece em todos os setores da sociedade. E ela não deixa de acontecer no esporte, ela não deixa de acontecer no futebol. A gente teve vários escândalos nas organizações esportivas brasileiras, não só brasileiras, nas sul-americanas e europeias também, na própria FIFA. Né? Tudo que, infelizmente, mexe com grandes somas de dinheiro de uma coletividade, né? Você tem, infelizmente, a tendência humana de destruir aquilo se não tiver gente responsável para cuidar desse patrimônio, dessas instituições, dessas organizações. Então, eu acho que a gente tem, hoje,
problemas crônicos, não só na gestão tática, na gestão de formação dos treinadores, né, de concepção de estilo, de modelo de jogo, de filosofia de jogo, mas também desde a proteção do menor. Né? Se você olhar para o que acontece com os menores dentro dos clubes de futebol, né, é algo que é como se aqueles menores fossem mercadorias, como se fossem coisas, são tratados como coisa. Então essa coisificação de um menor, né, que era uma coisa que no nosso Vasco, por exemplo, existia uma preocupação com o Colégio Vasco da Gama, de dar educação, né, de você formar um ser humano ali antes de estar formando um atleta, né, porque se aquele ser humano não conseguir performar como um atleta de alto rendimento, ele pelo menos teria ali a educação para que ele possa construir-se como cidadão dentro da sociedade. Então, eu acho que a gente tem vários aspectos aí de gestão para serem trabalhados, gestão de projetos, gestão de proteção de menor, gestão de manipulação de resultado esportivo, que é uma outra doença do futebol, a gestão antidoping. O que é a gestão de manipulação de resultados? Você pode ver aí que hoje os grandes patrocinadores do futebol mundial são as casas de apostas. Né? E no Brasil se construiu uma ponte para que essas casas de aposta estrangeiras pudessem ser utilizadas, porque o jogo é proibido no Brasil, mas se construiu uma legislação aí no qual isso pudesse ser utilizado, desde que fossem casas lá de fora. E muitas vezes uma das maiores preocupações da UEFA é o controle da manipulação de resultado esportivo. É simplesmente um clube combinar com o outro um resultado, para que o mais fraco vença e as apostas que seriam no mais fraco de melhores resultados possam criar novos milionários, entendeu? Então, isso é um grande dilema. Já aconteceu aqui no Rio de Janeiro, inclusive, se não me engano, na segunda ou na terceira divisão do Campeonato Carioca. Você pode confirmar isso com a presidente do Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Rio de Janeiro, a doutora Renata Mansur, que já houve 3 ou 4 casos aqui de manipulação de resultado esportivo. E essa é uma preocupação que também as organizações ligadas ao esporte, elas devem ter. Penso eu, aqui com meus botões, Wagner, que talvez a gente precise construir no país uma política pública esportiva, né, mais consistente, mais capaz de proteger esses valores importantes da sociedade, né, como as crianças, né, como a honestidade dentro do esporte, né, porque o impacto do esporte, o impacto do futebol nas pessoas, na sociedade, ele é muito grande. Então, se o esporte, o futebol, é uma atividade que não dá bom exemplo, ela acaba replicando isso nas camadas da sociedade, de alguma maneira. Mas se ele der um bom exemplo, ele acaba inspirando a sociedade a ser melhor. Inspira a sociedade a ser honesta, inspira a sociedade a ser leal, inspira a sociedade a ter saúde, a se preocupar com a saúde. Então, a importância do esporte, eu acho que um país dessa dimensão, que tem essa afinidade esportiva, ele tem que ter uma construção de uma política pública que valorize realmente a possibilidade da gente fazer com que essas organizações, essas instituições esportivas passem a dar bons exemplos para a sociedade, passem a ter propósito, passem a construir identidades organizacionais que sejam capazes de motivar a sociedade a ser melhor. Às vezes a gente fica achando que isso vai vir através de um político, através de um partido político ou através de um setor de determinada atividade da sociedade, quando a gente tem aí à nossa disposição algo tão espontâneo do ser humano, tão lúdico, que é a prática esportiva, que pode, se bem estruturada, bem organizada e bem construída uma política pública, fazer um bem muito grande para qualquer país. Mas isso também perpassa pelo entendimento de que o esporte não é somente alta performance. Exatamente. Né? E isso, a própria gestão esportiva, os próprios gestores esportivos precisam entender essa questão que é muito mais profunda. Sem sombra de dúvida. O que você está falando tem toda a razão. Inclusive, quando estudei na Europa, alguns países como a Inglaterra, eles incentivam até as peladas. Eles promovem peladas de pessoas que têm dificuldade de acessibilidade. Eles promovem peladas de pessoas que têm
uma certa idade, ou que tem um certo grau de obesidade. Eles promovem as peladas mesmo, do que a gente vê aí na praia, nos diversos campos Quem não que conhece existem os garçons do aterro? na cidade, entendeu? Isso é, de alguma maneira, acobertado por acobertado, incentivado, subsidiado também pela Federação de Futebol Inglesa. Ou seja, a prática do futebol, desde sempre, ela é incentivada como uma forma de você extravasar, de você praticar esporte, né, de você praticar a saúde. Isso não tem nada a ver com alta performance. E claro que uma vez ou outra, isso aí vai revelar novos talentos que vão ser utilizados na construção de uma alta performance. Né? E isso, inclusive, maximiza a busca desses talentos. Mas o que eu estou querendo dizer é que é incentivado, por várias razões, a prática do esporte, né, em alguns países da Europa, exatamente nesse sentido de prestigiar a prática esportiva como algo lúdico, como algo recreativo, como algo capaz de construir um cidadão melhor. Com certeza. Wagner, mais alguma questão para o Leve? Eu não vou ficar aqui horas, né? Eu sei que você fica preocupado para não... A gente tem que dividir, porque eu também tenho um monte de pergunta para fazer. Você falou que a gestão esportiva, a gestão do futebol brasileiro, ela possui muitas peculiaridades. Né? A questão da nossa cultura, né? Seja a cultura organizacional, seja a cultura mesmo da sociedade. Né? Tem a questão de sermos o país do futebol. Né? E como que você vê o trabalho do gestor esportivo, gestor profissional, de fazer essa adaptação entre o que aprende lá fora, o que viu lá fora, porque a gente tem grandes clubes que são grandes professores, para trazer para essa realidade. Como o gestor deve atuar nesse sentido? Não, o gestor ele deve procurar dar direção. Eu acho que esse é o principal papel de um gestor, é dar direção a uma instituição. Né, ele construir a visão daquela instituição, ele conhecer, ou ela, né, os elementos necessários que possam construir uma identidade organizacional. Eu acho que o que está faltando no Brasil, o Brasil ele até tem uma gestão operacional de clube de futebol muito eficiente em muitos clubes, mas ainda muito dependente da venda de jogadores de futebol. Ainda não está sendo explorado aquilo que eu acredito, que eu até propus para o Vasco quando candidato, que é a construção de comunidades. Né? Hoje, as empresas que mais crescem no mundo são Google, Facebook, Amazon. Mas por que elas crescem? Porque elas conseguem colocar numa comunidade virtual pessoas que estão compartilhando da mesma paixão e do mesmo interesse. E quem melhor não tem isso do que um clube de futebol? Né? Quem não é melhor de construir essas comunidades que estão reunidas pela mesma paixão e pelo interesse do que um clube de futebol? Imagine o que um Flamengo é capaz de fazer com o seu torcedor, o que um Vasco é capaz de fazer com o seu torcedor, o que um Corinthians é capaz de fazer com o seu torcedor. Né? Então, são Palmeiras. Então, são grandes clubes com milhões de torcedores. Muitas vezes, por exemplo, o Vasco tem mais torcedor que 77 países do mundo têm de população. Isso é uma coisa muito grandiosa, e isso não está explorado. Então, eu acho que a gente tem até desenvolvido... Por nenhum clube brasileiro ainda. A gente tem no nosso país, muito bem desenvolvido, uma gestão operacional de futebol. Mas nós ainda não temos uma gestão de clube de futebol enquanto negócio. É uma gestão de clube de futebol enquanto business. E eu acho que esse é o papel do gestor. Esse é o papel do gestor num clube de futebol hoje, é olhar para aquela instituição e não pensar só no futebol. É o que os europeus dizem, beyond futebol, além do futebol. É pensar naquilo ali como um grande propagador de um propósito maior, né, no qual, é claro, o futebol vai ter que ser, de alguma maneira, bem administrado, porque se não tiver o resultado, você também não consegue fazer esse eco necessário, mas não se preocupar única e exclusivamente com isso. Né? Os interesses são muito pequenos, na minha visão. Né? Eu acho que a gente tem que construir novas capacidades, né? E esse gestor ele tem que estar atento a essas tendências mundiais.
de conseguir estabelecer um planejamento estratégico para o clube, de conseguir estabelecer uma gestão estratégica, de conseguir rodar o PDCA de uma maneira que você consiga sempre revigorar aquela estratégia dentro daquilo que foi proposto, de você construir um propósito, uma missão, uma visão, os valores daquela instituição que vão conectar ela com aquela comunidade, que vão conectar ela com o mercado que está interessado em compartilhar daqueles valores, das marcas que estão interessadas em compartilhar daqueles valores. E com isso você consegue expandir de uma maneira muito eficiente a capacidade também de trazer para dentro dessa construção, dessa identidade organizacional, a responsabilidade social corporativa, que os europeus já estão chamando, inclusive, de responsabilidade social do futebol, entendendo de que o futebol tem efetivamente esse papel e tem. Por exemplo, na Alemanha, é proibido que uma empresa possua mais do que 50%, mais de 49% do capital de um clube de futebol. Isso é proibido por lei. Por quê? Porque eles entendem que, essencialmente, o futebol tem esse viés social. O futebol, obrigatoriamente, ele é uma entrega social. Então, nenhum clube alemão pode entregar para uma empresa mais do que 49% do seu controle acionário. O máximo é 49%. Por isso entender que existe esse viés comunitário, esse viés social. Então, eu acredito que a gente conseguir aqui no Brasil refletir um pouco sobre isso, trazer a gestão estratégica para dentro dos clubes de futebol, criar identidades organizacionais, gerar propósito, a gente vai acabar fazendo aquilo que as empresas, na verdade, estão fazendo no mundo corporativo, que é uma gestão de equity. E que é isso que está faltando no futebol, essa gestão de valor, essa gestão de equity, para que os clubes possam efetivamente crescer, não só do ponto de vista financeiro, mas crescer do ponto de vista daquilo para o que eles importam para a sociedade. Wagner, mais alguma coisa? Não? Então, para a gente fechar esse papo, a gente recebe... Eu estou pensando mais aqui, quando é que a gente vai começar o curso com o Miliciano? Vai conversar aqui depois. Já estou deixando os espectadores. Ó, todo mundo que está assistindo a gente, Levin vai dar um curso aqui na Universidade Corporativa do Administrador, então fica atento às nossas mídias, hein? Sobre gestão esportiva. E a minha pergunta para fechar o programa era justamente sobre isso, porque a gente recebe... Sempre que a gente posta qualquer coisa sobre gestão esportiva, sobre gestão de futebol, a gente recebe 1000 perguntas de estudantes, até mesmo de profissionais já formados. Como é que eu viro gestor esportivo? O que eu preciso saber para ser gestor esportivo? O que eu preciso estudar? Como é que eu faço? E aí, Levin? Como é que ele faz? Como é que ela faz? Pois é, o mercado, alguns mercados, né? Eu participei de um mercado que era assim também, que é esse mercado marítimo. Alguns mercados são muito fechados. Mas eles são muito fechados porque eles estão ali, vamos dizer, rodando em cima daquele ciclo que está viciado. À medida que a gente consegue expandir conhecimento e mostrar o quanto esse conhecimento é importante para que esses clubes possam se transformar, a gente vai cavar esse espaço para essas pessoas. Então eu acredito muito na educação, eu acredito muito no conhecimento, no poder do conhecimento, no poder que a capacidade que o conhecimento tem de transformar as instituições. Eu não vejo nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de transformação em qualquer instituição, seja um país, seja uma empresa, seja um clube de futebol, se não houver uma gestão de aprendizagem, se não houver uma gestão de conhecimento. Então eu acredito muito que o conhecimento ele rompa essas barreiras, né? E vamos trazer essa turma para cá para a gente estudar, para a gente debater, para a gente aprofundar, para a gente trocar ideias, para a gente trazer aquilo que aprendemos lá na Europa aqui para o nosso país. E não é vergonha nenhuma, porque nesse particular eles estão realmente muito bem organizados, né? E a gente tentar construir com isso aqui um país melhor, porque eu acredito muito na conexão do esporte com a construção de um país melhor. E a gente já fazia esses cursos, vamos usar muita gamificação também, não? Pô, com certeza. Vou aproveitar a aposta que eu fiz de gamificação na educação e vamos gamificar bastante esse curso, né? Se vocês permitirem, eu vou fazer disso aqui uma grande brincadeira para todos. O presidente está permitindo, quem sou eu? A melhor maneira de aprender é aprender se divertindo. Claro. Se você aprende se divertindo, realmente, de uma forma lúdica, até aquele conhecimento é internalizado de uma forma mais inteligente. Então, claro, vou ter o maior prazer de fazer isso, de gamificar os cursos da melhor forma possível. Coisa boa. Então,
veremos você aqui mais vezes, aqui na nossa CRA RJ Play, na nossa sede. Só tenho a agradecer a vocês a confiança, o carinho, né, o afeto com que eu estou sendo recebido aqui na casa do administrador, e vou retribuir com tudo aquilo que eu puder e colaborar para que a gente possa construir algo muito bacana aqui para todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Leve. Obrigada, Levin. Obrigada, Wagner. E obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Então já sabe, fica de olho aqui nas nossas redes, nas nossas mídias, para saber novidades sobre esse curso de gestão esportiva, de gestão do futebol e outras novidades que o CRA-RJ com certeza vai trazer para você. Até o próximo programa. Tchau, tchau.